Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cleomar Balieiro Baptista, sou formada em Biologia e Pedagogia. Trabalho no CACIES, que é um Centro de Apoio e Suporte da Educação Especial. No CAP, que dá apoio pedagógico ao deficiente visual. Bom, hoje eu vou estar falando do módulo 3 para vocês e vou falar sobre estratégias e adaptações de materiais pedagógicos para estudantes deficientes visuais. Essas estratégias são essenciais para promover a igualdade de oportunidades e construir uma sociedade mais justa e acessível. Ao adaptar os materiais pedagógicos, podemos dar oportunidade para que esses estudantes tenham acesso aos conteúdos e participem ativamente das atividades. Quando esse aluno chega até a escola, o que devemos fazer, né? Então, a gente tem que fazer uma conscientização em relação a esse estudante para toda a comunidade escolar. Devemos apresentar ele, né, para que realmente as pessoas, os professores, os seus colegas, o porteiro, quando a criança chegar, ele já vai conhecer esse estudante e já vai conduzi-lo ele até a sua sala, ou mesmo chegar próximo, entrega para um coleguinha que vai levá-lo até a sala. Então, é importante que seja realizado esse trabalho, essa conscientização. E também seja mostrado, né, também o espaço escolar. Quais são algumas barreiras, né, que é acesso a esses conteúdos que eu estou falando com relação à escola, que são os materiais impressos. Então, esse estudante, para que ele siga o fluxo, ele precisa ter esses materiais pedagógicos impressos em brailles, né? Ele precisa ter as adaptações de materiais em relevo, que o professor faça uma breve explanação do seu conteúdo, né? A comunicação e interação, a falta de familiaridade com as necessidades específicas desses estudantes pode dificultar a comunicação e a participação nas atividades. Então, como eu acabei de falar para vocês, é preciso essa interação entre professor, aluno, colegas, enfim, toda a comunidade escolar. E também devemos salientar que esse estudante, ele não pertence somente aos professores, quer dizer, ele pertence a toda essa escola, a todos que trabalham, a todos que transitam nesse espaço escolar. Autonomia e independência. Alguns estudantes deficientes visuais podem ter dificuldades em realizar tarefas de forma autônoma, exigindo as adaptações e apoio. É como eu falei, nem sempre, mesmo ele tendo essas atividades, esses materiais em braille em mãos, ele vai precisar do auxílio do professor, né, de sala regular ou professor de sala de apoio, para que faça uma breve explanação desse conteúdo, para que ele já vá se familiarizando com ele, né? Só assim ele vai ter mais autonomia. Os benefícios da inclusão, né? Igualdade de oportunidades. Todos os estudantes devem ter acesso aos conteúdos e possam participar ativamente das atividades, né? Desenvolvimento integral. Os estudantes deficientes visuais têm a chance de se desenvolver academicamente e socialmente. Então, essa criança, esse estudante, ele pode desenvolver normalmente, juntamente com seus pares. Isso ele precisa ser estimulado, né? Para que ele consiga se desenvolver academicamente, socialmente e emocionalmente. Conscientização e empatia. A inclusão promove a conscientização sobre as necessidades especiais e desenvolve a empatia entre os estudantes.
Então, essa inclusão, ela faz-se necessário. Por quê? Porque a partir do momento que existe essa inclusão entre os seus pares, a pessoa, ela vai se desenvolver, né? Às vezes, ela vai precisar de um auxílio, claro que o seu colega vai estar pronto a auxiliar. Então, isso faz parte, essa inclusão vai realmente é, causar uma certa empatia entre eles, né? A construção de uma sociedade mais justa. Realmente, é como a gente acabou de falar sobre essa inclusão. E se você interage, se você pode auxiliar, isso vai tornar uma sociedade mais justa e eu vou ter mais acessibilidade, porque eu não vou ficar só no meu cantinho constrangido ali. Eu sei que eu posso pedir ajuda, porque as pessoas, os professores, ou mesmo alguém ali daquela comunidade escolar vai estar pronto para me ajudar, para me auxiliar. Então, isso é muito importante para você dar liberdade para esse estudante ter, assim, poder chegar até você, se realmente ele precisar de uma ajuda. Importância do material adequado em relevo. Tátil. Quais exploração sensorial? O que ele vai fazer? Ele vai estimular o toque, a manipulação dos materiais para promover o reconhecimento de formas e texturas. A descrição verbal. Ele vai realizar descrições detalhadas dessas imagens, que são mapas, gráficos, né? E outros recursos visuais, utilizando a linguagem rica e descritiva. É o que eu falei para vocês, é muito importante que quando esse estudante ele receba esse material, seja feita uma breve explanação do que se trata, né, para que esse estudante já vá se familiarizando, ele já vá fazendo esse tateamento desse material, porque só assim, quando realmente eles começarem a estudar esse conteúdo, ele já vai estar ciente do que se trata, né? Vai saber se é um mapa, se é uma tabela. Então, isso faz. E quanto mais assim você puder detalhar essas imagens, mais ele vai construindo essa imagem, fazendo um conceito, fazendo um mapa mental, um desenho mental. A orientação espacial também, né? Que é muito importante. Essa orientação para que ele se localize dentro daquela figura, né? Que ele vai saber se está no lado direito, se lado esquerdo, né? Então, é muito importante com relação aos materiais e ao ambiente também, onde ele está nessa escola, para que ele se localize. Então, isso é muito importante. O feedback tátil. O que vencer? Então, fornecer o feedback tátil durante as atividades, guiando o estudante na manipulação dos materiais e na execução de tarefas. Então, é que o professor, ele vai, ou o seu colega, eles vão orientando esse estudante em relação a essa atividade. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam saber eles ter esse feedback tátil para ver se realmente esse estudante ele está conseguindo ter uma compreensão desse material. Aprendizagem cooperativa, eles vão promover atividades em grupo que incentive a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos entre os estudantes com ou sem deficiência visual. Esses materiais, gente, eles vão ser compartilhados. É muito importante a gente falar que esse material adaptado em relevo, ele não é só para trabalhar com deficiente visual. Ele pode ser trabalhado com outras crianças que vão interagir com esse estudante, vão poder auxiliá-lo da melhor maneira possível, né? E os materiais adaptados em relevo são recursos didáticos que quebram paradigmas e permitem o acesso às informações ilustrativas contidas nos materiais didáticos e outros, né? Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns materiais, né?
Aqui é uma imagem de 3 livrinhos que são os livros pré-braille, né? Na primeira imagem, mostra uma página com um desenho de um caminho em espiral. Já na segunda imagem, mostra uma página com 2 círculos vermelhos, sendo um na parte superior do lado esquerdo e o outro círculo na parte inferior do lado direito. Já a terceira imagem mostra uma página com uma linha ondulada vermelha, né? Mas aí vocês perguntam, para que, em que isso vai auxiliar esses estudantes, né? Então, qual o objetivo desse material? No caso, ele vai adquirir um alto nível no desenvolvimento tátil sinestésico para aprender a escrita e leitura em braille, conhecer o universo das formas através do tato, formular imagens variadas pelo concurso das informações táteis, perceber semelhanças e diferenças, compreender o jogo das oposições, localizar a posição das linhas na folha de papel, adquirir noção de distância entre as linhas na folha de papel, né? E estabelecer associações. Então, esse material ele é muito importante para que esse estudante ele venha a se localizar com relação ao seu material, porque ele vai saber se está mais em cima ou se está embaixo, né? Se eu estou tá no lado direito, no lado esquerdo, no centro, se essa linha ele precisa fazer essa leitura linear, que no caso da leitura em braille é uma leitura linear, então ele tem que saber quando que ele deve voltar para a linha embaixo e que ele continua utilizando essa linha linear. Uma fotografia, uma foto de um tapete na cor vermelha, né? E com várias figuras de bonecos de feltro, cada um com uma roupa diferente e colorida. Há também elementos como árvores, nuvens, um sol amarelo e uma casa. É um cenário lúdico, né? Que é um tapete para contação de história. Então, gente, é muito importante quando esses estudantes, essa criança, a gente for fazer contar uma história para ela, mas primeiro vamos apresentar esses personagens. No caso aqui, esse tapete vai contar 3 historinhas, que seria a historinha dos 3 porquinhos, a historinha da Rapunzel e do Chapeuzinho Vermelho. Então, é importante que você faça com que essa criança manuseie esse material, né? Que ele perceba as diferenças entre os personagens. Também você pode ensinar que também existe diferença aqui nas casinhas, né? O sol. Você tem que fazer com que ele tateie esse material para que ele conheça quem são os personagens. Aí sim, aí você vai estimular de uma forma criativa e envolvente essas histórias infantis, né? Vai desenvolver uma linguagem oral e o vocabulário através de interação com as outras crianças. Vai estimular o hábito de leitura e também vai envolver as crianças no mundo da fantasia e da imaginação. Vai melhorar a interação e a comunicação entre elas. Jogo de quebra-cabeça de formas, né? Abaixo vai estar o título das várias peças do quebra-cabeça, organizado em 8 peças, e assim vão se encaixando. Aqui nesse jogo, eles estão trabalhando as formas geométricas, mas você pode utilizar matemática, né? Você pode trabalhar o português, aí você fala, mas como que eu vou fazer isso? A matemática, você está trabalhando as formas geométricas, mas você também pode colocar tipo números, 2 mais 2, você pode colocar a figura em relevo, mas se essa criança sabe o braille, você pode colocar o braille, você pode colocar pequenas sílabas para formar palavrinhas, né, na língua portuguesa. Então, isso aí ele vai interagindo, você vai só aprimorando, né? À medida que for passando, você pode ir dificultando mais
essas questões com relação que colocar em cima para ele achar o parzinho. Então, você pode trabalhar vários conteúdos. Este é um jogo chamado Roletrando de Matemática. Também você vai trabalhar a matemática, né, com o seu estudante. No centro da imagem há uma roleta amarela, que é dividida em 8 partes iguais, ela vai ser dividida com uns barbante, né? E você divide ela em 8 partes iguais. Depois vem os numerais de 1 a 8 na cor preta. E também cada seção da roleta tem um pequeno quadrado branco no topo, né? Onde vai aparecer esses branquinhos, vão aparecer vários bloquinhos com números também, que você vai girar essa roleta e onde parar você vai pegar esses bloquinhos, né, e vai colocar nesse feltro, aí você vai fazer a soma ou a adição, né, subtração, tudo isso você vai trabalhar com esse estudante. O que vai qual o objetivo? O que vai acontecer? Ele vai proporcionar aos alunos noções matemáticas, resolver problemas que envolvam adição, subtração e comparação de quantidades, né? Então, isso é muito importante para você ter esse lúdico, para você trabalhar com isso, porque a socialização entre os pares fica muito mais interessante. Gente, é a figura de um mapa do Brasil, né, onde está escrito regiões geográficas. Cada uma ela está com uma cor diferente, mas para o deficiente visual não é interessante a gente trabalhar realmente com cores, a não ser com baixa visão, né, que é claro que entra na deficiência visual. Então você trabalha com contraste de cores. Agora, o deficiente visual, mesmo o cego, você tem que trabalhar com texturas. Então, as texturas elas devem ser bem diferenciadas, né? Quando você não tem essas texturas todas em EVA, você procura construir, fabricar essa textura para que isso faça uma boa diferença. Então, aí aqui, ó, no meu lado esquerdo, tem essa figura de um mapa, né, das regiões geográficas, e do meu lado direito tem a legenda. Gente, é muito importante que todo o material, vocês coloquem essa legenda, tanto em braille como em tinta, para que se realmente esse estudante ele pegue esse conteúdo, esteja completo, porque se ele sabe o braille, ele vai fazer toda a leitura, né? E a pessoa que vai estar com ele pode auxiliá-lo através da leitura em tinta. Ele vai identificar e localizar as regiões que é norte, sul, nordeste, sudeste, centro-oeste. Isso aqui você pode trabalhar várias, não só o professor de geografia, o professor de matemática pode utilizar esse mapa e trabalhar a história dos estados, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, o professor de geografia também trabalha relevo, o professor de português ele pode trabalhar tipo de linguagem e vários, é um leque de informações. Nenhum material só pode ser trabalhada todas as disciplinas. Uma tabuada de botões que é confeccionada com 100 botões, organizada da seguinte maneira: 10 linhas na horizontal, em 10 linhas e 10 colunas. 10 linhas e 10 colunas. Você vai distribuir esses botões em 10 linhas e 10 colunas, né? Como que você vai trabalhar esse material? Ele vai estimular o cálculo mental, mas é importante que ele vai ter o concreto, então ele vai pegar, contar, somar, diminuir essas coisas, efetuar cálculos envolvendo multiplicação, desenvolver o raciocínio lógico matemático, que é um sistema Braille e letra cursiva. A gente construiu ele em EVA grosso com linhas vermelhas para colocar a letra cursiva.
porque é muito importante. Muitas vezes as pessoas falam, mas por que ele tem que entender, né? Que ele tem que perceber como que é, ele precisa saber qual o formato dessas letras. Conhecer o sistema Braille, ele vai conhecer o sistema Braille, né? Conhecer a forma da letra, ele vai tatear essa letra e vai saber colocar, fazer esse mapa mental de como é a letra L, né? Como que é a letra E. Então, isso é muito importante que ele faça esse desenho mental. Desenvolver a percepção tátil, ele vai desenvolver, ele vai aguçar mais, cada vez mais o seu tato. Ele vai ter atenção ao sistema Braille e vai ver as posições que os pontinhos estão. Pessoal, eu espero, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero ter contribuído com algumas informações que vocês possam colocar em prática, né, com os seus estudantes. E eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Realmente a gente precisa ter sabedoria e paciência para aguardar o resultado, porque esse trabalho com estudante deficiente visual é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, eu espero que vocês consigam absorver alguma coisa dessas informações que eu tentei passar para vocês. Desde já eu agradeço muito de coração a todos vocês. Obrigada e até breve.